Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Nesta oportunidade que temos de poder, mais um domingo abençoado pelo Senhor, podemos participarmos da Escola Bíblica Dominical nesta manhã. E agradecer você que está na sua casa, vai estar participando conosco, vai estar compartilhando com mais alguém. Para nós é um privilégio, juntamente contigo, aprender a palavra do Senhor nesta manhã. Hoje estaremos estudando a lição de número 12. E o título da lição de hoje é O Reinado de Josias. Estarei lendo o texto áureo e a verdade prática. E logo em seguida estarei orando juntamente com todos nós. Estaremos orando. E em seguida estaremos passando ao nosso professor desta manhã, será o cooperador irmão Nilson. Em siga uma bênção. Louvamos a Deus pela dedicação dos nossos irmãos. Então você é convidado a estar participando conosco e juntos adorando a Deus. Nos diz assim a leitura do texto áureo. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safá: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safá e ele o leu. Segundo o livro dos Reis, capítulo 22, versículo 8. Verdade prática. Nos dias de hoje, Deus ainda levanta homens e mulheres dispostos a combater a cultura da idolatria, que se perpetua através das gerações. Glória a Deus. Coloque-se em pé comigo, juntos para orarmos ao Senhor, agradecer a Ele por essa oportunidade. Já logo em seguida, o irmão Nilson na continuidade da aula desta manhã. Grandioso Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, meu Deus, meu Senhor e meu Salvador, por este dia estar na tua presença para juntos aprendermos a tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, por cada um dos seus filhos que aqui se encontram, por aqueles ainda que estão vindo para a tua casa, ou também aqueles que não poderão estar aqui, mas estarão participando conosco, aprendendo lá em seus lares. Que o Senhor possa estar derramando da sua graça em cada um de nossos corações, usando os teus filhos, ó Deus, assim como tem feito. Te agradecemos também, ó Deus, por cada criança, cada adolescente que o Senhor tem trazido para o templo para aprender a tua palavra. Te agradecemos, ó Pai, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Sejam todos bem-vindos. Mais um domingo. Esse domingo, como nós entendemos, é o dia do Senhor. E é bom que estejamos na casa do Senhor para aprender um pouco mais da palavra do Senhor. O conhecimento da palavra do Senhor, ele nos faz livres, ele nos faz conhecedores de quem somos, de onde estamos, de onde viemos e para onde vamos. A palavra do Senhor, ela vem responder realmente essas três grandes perguntas da humanidade. De onde viemos? Quem somos? E para onde vamos? A palavra do Senhor tem essas respostas definitivas, claras e cristalinas. E também, como diz o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, a carta que ele escreveu à igreja de Roma, no capítulo 15, versículo 4. Tudo que antes foi escrito para o nosso ensino, para a nossa aprendizagem, foi escrito. Estamos na 12ª lição desse terceiro trimestre de 2021. Nos encaminhamos já para o final dessa lição. É muito importante para nós fazermos uma leitura atualizada do que está acontecendo. O que está acontecendo no tema de hoje, na lição de hoje, sobre o reinado de Josias. O reinado de Josias, ele está situado dentro de um período histórico de tempo. Então, esse período, até peguei uma colinha aqui, foi do ano 641 até o ano 610 que ele reinou, antes de Cristo. Então, esse período foi um período muito conturbado geopoliticamente falando. O que
estava acontecendo no mundo nesse período. Um grande império havia se levantado, que era o Império Assírio. Nós vimos isso em missões passadas. E os governantes assírios, os imperadores assírios, eles eram extremamente cruéis com seus inimigos, com os povos que eles dominavam. Então, tanto é que teve um profeta Fujão. Vamos ver se as crianças sabem quem é o profeta Fujão. É o profeta que ficou escondido 3 dias e 3 noites dentro da barriga de um peixe. Vamos ver. Criançada, que profeta foi esse? Opa lá, já tem uma teóloga aqui entre as crianças. O profeta Jonas. O profeta Jonas, ele viu Deus falou assim, Jonas, vai até a capital de Nínive e pega a minha palavra lá que eu quero salvar aquele povo. Ele falou, mas Deus ficou maluco, rapaz. Não, ele ficou, Deus mandou ir para a direita, ele foi para a esquerda. Quando a gente vai para a esquerda, o negócio fica ruim. Ele pegou, foi até fala que está pagando alguma coisa. Pagou sua passagem, triou em direção a um local que Deus não havia mandado ele. Por quê? Porque aquele povo lá era tão ruim, mas tão ruim, pastor Dinei, que ele chegava numa localidade, ele chegava assim, agora aqui é tudo nosso. Aí lá os governantes daquela cidade, lá aquela província, falavam, não é não. Não é? Então, né? Eles pegavam, matavam as pessoas, colocavam penduradinhas assim em estacas e de noite colocavam fogo para iluminar o caminho. Só para os irmãos terem uma ideia de como é que era essa raça dos assírios. Então, o mundo estava em transformação. Os assírios estavam ascendendo ao trono. Só que no período do rei Josias, já estavam, esse império estava em declínio. E o império que estava, a nação dominante era a nação dos babilônios. Então, tanto é que no final mesmo, mais depois nós vamos falar um pouquinho sobre a morte de Josias, que foi justamente, ele tentou se insurgir contra o grande império que estava surgindo, que era o Império Babilônico. O rei Josias, como nós iremos ver nessa lição, ele foi muito importante para nós nos nossos dias. Ele vai ensinar uma grande lição, que é a lição de como nós devemos nos proceder num novo avivamento das nossas próprias vidas, do nosso próprio ser. Como é que nós possamos, quais são as características de um verdadeiro avivamento e o que nós podemos fazer para nos tornarmos de forma contínua avivados perante o Senhor. Vamos abrir a nossa lição. Desde já também saudar a todos os irmãos que estão nos acompanhando em suas casas. Dizer que é um prazer estar juntamente com os irmãos meditando mais um pouquinho na palavra do Senhor. Agradecer ao nosso pastor Guilherme, por essa confiança. Também agradecer ao nosso pastor, dirigente do Templo Sede em Praia de Leste, o pastor Claudinei, evangelíssimo Claudinei, que sempre tem nos dado essa tribuna para nós fazermos uso dela. É uma grande responsabilidade e eu agradeço a Deus e louvo a Deus por isso. Se você não tem a sua lição, então pegue a sua Bíblia. Eu espero um pouquinho, abra a sua Bíblia. Segundo livro dos reis de Israel, segundo livro dos reis, capítulo 22, vamos ler alguns versículos que vai ser o texto base para a nossa análise desta manhã. Segundo livro dos reis, capítulo 22, versículo 3. Irmãos, você que está na sua casa, se você não adquiriu a sua lição, não se preocupe. Estamos começando agora uma nova lição. Durante essa semana, na terça-feira, que temos culto aqui, você pode vir, você pode pegar a sua lição ainda. No domingo que vem, se ainda tiver revista, você pode falar com o nosso pastor Claudinei, mas também já no próximo trimestre, se você já vai ser uma lição maravilhosa sobre a vida do apóstolo Paulo. Então você já se programe para você vir até o templo, pegar a sua lição, pegar a sua revista, para estar juntamente conosco meditando as Escrituras. Segundo o livro dos reis, capítulo 22, versículo 3, diz a palavra do Senhor. Sucedeu, pois, que no ano 18º do rei Josias, o rei mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas do umbral da porta ajuntaram do povo. E o que
e que o deem na mão dos que têm cargo da obra e estão encarregados da casa do Senhor, para que o deem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem as fendas da casa. Então disse o sumo sacerdote Hilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Hilquias deu o livro a Safã e ele o leu. Capítulo 23, versículo 2 de 2 Reis. E o rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, e todos os moradores de Jerusalém, e os sacerdotes, e os profetas, e todo o povo, desde o menor até o maior. E leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto, que se achou na casa do Senhor. E o rei se pôs em pé junto à coluna e fez o concerto perante o Senhor, para andarem com o Senhor e guardarem os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos com todo o coração e com toda a alma, confirmando as palavras deste concerto, que estavam escritas naquele livro. E todo o povo esteve por este concerto. Verso 4. E o rei mandou ao sumo sacerdote Hilquias e aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas do umbral da porta que se tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal e para o bosque e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém. Nos reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos das cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, e ao sol e à lua, e aos mais planetas, e a todo o exército dos céus. E o rei deu ordem a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa ao Senhor vosso Deus, como está escrito no livro do concerto, porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta desde os dias dos juízes que julgaram a Israel, nem em todos os dias dos reis de Israel, nem tampouco dos reis de Judá. Verso 25. E antes dele não houve rei semelhante, que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, e com toda a sua alma, e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro tal. Que leitura maravilhosa! Olha que coisa linda esse texto. Vamos lá, gente. O objetivo geral dessa lição é para nós pontuarmos o avivamento gerado por Josias. Os objetivos específicos da nossa lição: primeiro, evidenciar o encontro de Josias com o livro da lei. 2, destacar a dedicação de Josias na destruição dos ídolos. E terceiro, identificar o retorno da celebração da Páscoa. Uma lição interessante que nós aprendemos ao longo desse trimestre é que quando as pessoas se afastavam de Deus, Deus permitia que nações inimigas, que adversidades surgissem no meio do povo do Senhor, para subjugarem ao Senhor. Nós vemos isso aí numa canção, que podemos traduzir o livro de Juízes numa canção que é exatamente isso: pecado, servidão, arrependimento, salvação. O povo pecava, então Deus levantava nações inimigas que combatiam ao povo de Deus. Aí o povo se arrependia, então Deus levantava juízes para livrarem eles das mãos dos inimigos. E também essa mesma canção continuou no reino. Agora a nação de Israel era um povo unido, era um povo forte. Então Deus levantou reis para estabelecerem, para fixarem o seu governo, para fixarem o povo naquela terra. Então Deus levantou primeiramente a Saul, depois Deus levantou a Davi, e Deus levantou finalmente a Salomão, que expandiu e estabeleceu o reino. Só que o povo, depois da morte de Salomão, o povo veio a se insurgir contra a palavra do Senhor. Então Deus permite que o reino seja dividido. E nós sabemos que todo reino
e que esse reino ele é um reino ordeiro. Se o reino das trevas é um reino onde há ordem, imagine então como deve ser a igreja do Senhor, como deve ser o reino de Deus. Então, todas as vezes que nós, como igrejas do Senhor, nós nos insurgimos contra a palavra do Senhor, há uma divisão. E é por isso que muitas vezes a igreja está indo de vento em popa. É por isso que muitas vezes a família está indo de vento em popa. O pai está trabalhando, a mãe está trabalhando, os filhos estão estudando, estão todos unidos. De repente, eles abrem brecha para a entrada do inimigo. Então, o pai é demitido, a mãe é demitida, começa a haver uma perturbação dentro do lar, então os filhos se rebelam, começam a ir para caminhos desconhecidos, para os caminhos das drogas, do alcoolismo, da rebeldia. Então, tudo isso é causado por quê? Porque houve um desvio na rota. A nação de Israel ela estava indo bem, mas ela se desviou da rota. Tanto é que um dos significados da palavra hamartia, que é pecado no grego, é justamente isso, é desviar, é errar o alvo. E o Senhor Deus, o Senhor Jesus, nessa manhã, Ele fala para você e para mim, para a sua amada igreja, que nós precisamos nos converter novamente. Converter mudar a direção em retorno ao alvo. Nos converter em direção à Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor. A obediência à palavra do Senhor. E o que está acontecendo aqui é justamente isso. A nação de Israel, unida, ela havia se dividido. Então, ficou o reino do norte e o reino do sul. O reino do sul, nós já vimos que ele já foi para o cativeiro. Já não existe o reino do norte, melhor dizendo, já foi para o cativeiro. Senaqueribe e todos os assírios já haviam pegado o reino de Israel, que era o reino do norte, e já havia levado ao cativeiro. Então não havia mais reino do norte, só havia o reino do sul. E nós vemos que o reino do sul ele teve um rei anterior ao Josias, que foi o pai de Josias, que fez o que era mal aos olhos do Senhor. E também o pai do pai de Josias, o avô de Josias, que havia sido um rei muito mau. Então, Josias teve reis predecessores dele que eram extremamente maus, como o rei Manassés, por exemplo. Então, ele não tinha bons exemplos, ele não tinha em quem se espelhar. Quando houve uma trama real para matar o pai de Josias, o povo ficou indignado com aquilo, e o próprio povo, diz o texto sagrado, que foi lá e escolheu e estabeleceu Josias como rei. Só que Josias era um menino moço, ele era muito jovem. Esse rei que nós estamos falando aqui, ele foi alçado ao poder, aclamado pela população, com apenas 8 anos de idade. Só que Deus ele é tão maravilhoso que ele colocou um para guiá-lo, um sacerdote, provavelmente Ilquias mesmo, que depois ele veio se tornar sumo sacerdote, né? Para guiá-lo, para guiar aquele garoto. E aquele garoto sendo cuidado por esse aio, como a Bíblia diz, que aio é uma espécie de professor. Tanto é que na antiguidade não era o aluno que escolhia o professor, era o professor que escolhia o aluno. E aqui não foi diferente. Então, quando esse professor ele pega esse garoto, então esse homem ele tinha o Deus em seu coração. Então ele guia esse jovem menino para que ande nos caminhos do Senhor. E a semelhança de Salomão, de Davi, que tinha conselheiros, então ele reúne uma equipe de conselheiros para tomar conta do reino. Então Josias era o rei que tinha os seus conselheiros e ouvia os seus conselheiros. Então no 12º ano, não vai dizer o livro dos reis, mas vai dizer o livro de Crônicas, capítulo 24 de Crônicas, 2 Crônicas, que então esse rei ele começa a promover mudanças. Essa mudança aqui que nós estamos vendo, que ele pegou, que eles acharam no livro da lei, isso foi no 18º ano do seu reino. Mas já começou lá no 12º ano do seu reinado. Ou seja, ele tinha 8 anos, quando ele começou a reinar. No 12º ano, quando ele começou a reforma, ele tinha quantos anos? São 18 menos 8, dá quantos? 12. Então, a partir do seu 12º, mais 8 mais 2 dá 20. 20 anos de idade. Aos 20 anos de idade, então, ele já era um homem, ele já era um jovem,
né? Então ele começou a promover mudanças no reino. Só que o que nós encontramos aqui, uma coisa interessante, que o livro foi achado. O texto sagrado ele é claro. E eu vou pedir licença para os irmãos, que eu vou pegar um comentário muito interessante que o nosso irmão Champlin ele vai fazer dessa passagem. Trouxe para nos auxiliar, e eu, aos irmãos professores que estão nos acompanhando, eu vou indicar, também aos irmãos que estão aqui no templo, eu vou indicar essa obra, que é o comentário versículo por versículo do Antigo Testamento do senhor Russell Norman Champlin. Este homem teve uma grande contribuição para a teologia assembleiana, desde o final da década de 80. E olha só o interessante comentário que ele faz acerca do livro que foi achado na lei. Irmãos, todas as vezes que a Bíblia Sagrada ela vai citar algo que foi perdido ou algo que foi achado, tem um ensino maravilhoso de Deus. O Senhor Jesus, ele citando o profeta Oséias, fala que o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Então o conhecimento aí não é o conhecimento filosófico, não é o conhecimento empírico das coisas, não é o conhecimento do dia a dia, de um comerciante ou de uma dona de casa, não. É um conhecimento superior e transcendental, que é o conhecimento da lei do Senhor. Então quando nós perdemos isto, nós nos perdemos. Porque conforme mesmo diz o salmista, que a palavra do Senhor ela é um farol para nós. Ela é uma lâmpada para nós. A Salmo 119, que é um hino sobre a palavra do Senhor, né, tem lá duas passagens maravilhosas. Fala que a palavra do Senhor ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, farol alto e farol baixo. Né? Ela é um farol baixo, ela é lâmpada para as coisas do dia a dia, mas ela também é um farol que guia toda a estrada, para você ter um vislumbre do todo. Então, olha só o que o irmão Champlin ele vai falar sobre a redescoberta da Bíblia. Quando a Bíblia é redescoberta por um indivíduo ou por uma nação, as coisas mudam. O divino entra no humano, coisas inesperadas acontecem. Essa é uma das lições do texto que temos à nossa frente. A grande reforma de Josias foi edificada sobre a redescoberta de uma porção da Bíblia. Tinha sido um livro perdido, as coisas estavam ficando cada vez piores. As nuvens da tempestade estavam juntando-se. Periodicamente, a Bíblia tem sido redescoberta, como se deu no caso da reforma de Wycliffe na Inglaterra, ou também na reforma na Alemanha, a reforma de Lutero, a Bíblia alemã, ou mesmo com um decreto do Papa Paulo VI, que encorajou os católicos romanos a voltarem a ler a Bíblia, revertendo assim uma norma da própria Igreja Católica Romana, que antes até havia queimado muitas Bíblias e dizia que a leitura das Escrituras deveria ser vedada aos leigos. Olha que pontuação do irmão Champlin. Ele fala sobre grandes redescobertas do texto bíblico de nosso tempo. Tivemos a reforma na Inglaterra de Wycliffe, mas eu quero me ater aqui uma grande reforma também que se deu em tempos, vamos dizer, históricos anteontem, ali em 1500. O Brasil estava sendo descoberto aqui, né? O pessoal de lá, o Pedro Álvares Cabral, já havia chegado aqui no nosso continente sul-americano. Cristóvão Colombo tinha chegado um pouquinho antes ali na América do Norte. O mundo estava em grande transformação e essa transformação também começou a se dar no mundo espiritual. Não somente na geopolítica, né, de conforme ali o jogo de poder das nações estavam se dando, mas também o povo alemão estava se passando por mais uma grande revolução religiosa. O irmão Martin Lutero, ele havia sido um homem muito temente a Deus. Ele amava as Escrituras. E de repente a Igreja Católica ela começou a querer consolidar o seu poder, principalmente na Itália e na Europa. Então eles como todo grande pastor, todo grande líder religioso, ele quer construir grandes templos para que as pessoas cheguem até naquele local, né, e sejam instruídas na palavra do Senhor conforme ao entendimento deles.
E a Igreja Católica havia um projeto maravilhoso, um projeto monumental, que é considerado até hoje patrimônio histórico da humanidade, que é Roma, que é a capela, a Roma como um todo. Então eles estavam construindo aquela grande catedral de São Pedro, e eles precisavam de recursos para construir aquele grande empreendimento. E qual foi a técnica, qual foi a tática, qual foi o meio de abordagem para eles construírem? Precisavam de dinheiro, irmã Miriam. E como é que eles fizeram isso, pastor? Eles fizeram o seguinte: eles começaram a instituir as indulgências. O que é a indulgência, irmão Aparecido? As indulgências eram assim, ó. Você tem familiares que já morreram, não tem? Claro que eu tenho. Sabia que, segundo a nossa tradição, sabia que tem lá um período que eles ficam, que eles não entram no céu? Como assim eles não, meu parente, o meu filho, a minha filha, o meu pai, meu avô, meu bisavô não está no céu? Não, eles estão ainda num local chamado, quase um limbo. Eles estão, como é que é o nome do local lá, irmã Miriam? Eles estão no purgatório. Mas você pode abreviar, você pode tirar o seu parente de lá, mas é daqui para 2 minutos. Como é que eu posso tirar então meu parente do purgatório e levar ele diretamente para o céu? Eu tenho esse poder? É claro que você tem, meu querido. Como é que eu faço então, padre? Mete a mão no bolso, como diz o irmão Aparecido, e arranca esses caranguejos daí. Então essas eram indulgências. Você pagava para o seu parente, para o seu amigo, para a sua amada, para eles saírem desse período onde ele estava ainda se preparando para entrar no céu. Então você pulava a fila, você colocava essa pessoa no céu. Então foi assim que eles instituíram as indulgências, para arrecadarem dinheiro para eles construírem a grande catedral de São Peter ou São Pedro em Roma. Só que Martinho Lutero falou: isso aí não é evangelho, gente. Isso aí não é de Deus, isso aí não pode. E em 1517, ele afixou na porta da igreja em Wittenberg, na Alemanha, então as suas 95 teses, aonde principalmente ele combatia esse erro, que ele não acreditava esse erro da Igreja Católica sobre as indulgências ao Papa. Ele acreditava apenas algumas pessoas em particular, e era contra essas pessoas. Só que ele não sabia que o chefe por detrás de tudo aquilo ali era o próprio Papa. Então, a partir então, de 1517, então, há uma grande revolução espiritual na Alemanha. Por quê? Porque ele fala: não, as escrituras sagradas o povo não tem acesso. Por quê? Porque ela está escrita em idioma que o povo não entende. Porque estava escrito em hebraico, estava escrito em grego, o Antigo Testamento em hebraico, estava escrito o Novo Testamento em grego, e principalmente agora as missas, pastor, era rezada em latim, era feita em latim, era uma língua que não era a língua do povo, não era uma língua comum. Havia sido, há muitos séculos atrás, quando o Império Romano ainda estava no auge do seu poder, quando a Igreja Católica era detentora do poder. Só que agora, então, ele pega e resolve traduzir a Bíblia dos idiomas originais e do latim para a língua alemã. Então ele faz duas grandes contribuições para a humanidade, Martinho Lutero. Ele traz as escrituras para a língua do povo, para a língua alemã, e também ele consegue melhorar a língua alemã. Então um dos grandes criadores da moderna língua alemã foi Martinho Lutero. O rei Josias, ele foi responsável também por uma grande transformação histórico, cultural e espiritual no seu tempo. Por quê? Porque foi no período do reinado dele, que ele já tinha o seu coração inclinado para fazer as obras de Deus, que ele resolve reformar o templo. E é um dos textos maravilhosos que diz ao texto sagrado, que fala que tinha carpinteiros, tinha pedreiros, tinha a minha raça, ela é celebrada aqui nesse período, principal período da história, como uma das profissões mais importantes naquele período e nesse período. Por quê? Porque os pedreiros, assim, a grosso modo, irmã Miriam, pensa numa raça de povo enrolão, que tem uns profissionais da construção civil, irmão, que você não quer, se falar o nome daquele pedreiro que pegou o teu dinheiro, te deu o calote, nunca apareceu, se falar em pedreiro para você, você já começa a ter urticária.
Você já começa a tremer o olho assim de nervoso. Mas esses péssimos profissionais não representam a classe que eu pertenço. Porque pensa no irmão Aparecido, não é que ele fala não, mas pensa num peão que não gosta de enrolar os clientes e não leva um prego para casa, sou eu. Então, eu procuro ser um profissional ético. Não é porque eu seja crente, é porque o meu pai me ensinou a ser ético. Eu lembro muito bem, pastor, que uma vez eu roubei lá um brinquedinho do meu amiguinho e levei para minha casa. Além da camaçada de pau que eu recebi da minha mãe, ela falou para o meu pai, eu apanhei do meu pai, e depois eu tive que ir com a cara queimando de vergonha devolver o brinquedo. Me ensinaram a não roubar lá cedo. Hoje em dia, essa raça que tá vindo nova aí, essa geração que parece uma geração sem freios, eu não posso magoar os sentimentos do meu filho. Eu não posso nem gritar com o meu filho. Meu filho, irmão, não é que ele fala, não. Eu estou falando para crente, tá, gente? É para crente que eu estou falando. Nós que somos cristãos, a nossa única regra de fé e conduta é a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada fala que o pai está pecando se preservar aquela almofadinha que o filho tem. Essa almofadinha se chama bumbum. Esse bumbum ele foi feito para duas coisas. Para ir vara de marmelo naquele bumbum e para ir chinela havaiana e havaiana de pau naquele bumbum. Se você preserva o seu filho de uma boa bufetada naquela cara dele, o que vai acontecer? Vai se tornar um bandido, vai se tornar problema para você. Então, nós que somos cristãos, nós ainda podemos corrigir os nossos filhos. E está vindo uma geração aí, irmão Aparecido. O irmão Aparecido, ele tem umas técnicas de ensino que não precisou, né, usar muita vara de marmelo. Né? O bicho ele é extremamente inteligente, não vai fazer isso, não vai poder fazer isso, né? Criou suas filhas no caminho do Senhor, e a Bíblia Sagrada fala, olha só o que o provérbio diz, e não é o Salomão que escreveu, foi o Espírito Santo que escreveu, o escritor do livro de Provérbios falou o seguinte, ensina a criança no caminho em que ela deve andar, não é, tem umas versões aí de Bíblia, que você não pode acreditar muito não, porque tem uma versão de Bíblia, meu amigo, que fala assim, ensina a criança o caminho, e aí faz uma exegese, meu Aparecido, faz uma interpretação equivocada. Uma exegese bíblica pega o texto bíblico, mas faz uma exegese. O que é exegese? É tirar de dentro para fora. Do grego, é tirar de dentro para fora. Uma exegese é você colocar de fora para dentro. Exegese, no grego, é você ter uma ideia e você aplica a sua ideia àquele texto. Então, qual que é a exegese desse texto? Ensina a criança o caminho em que ela deve andar. E ainda pega um textinho bíblico e fala assim, Jesus fala que ele é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Viu? Então, é ensinar a criança o caminho. Não. É ensinar a criança no caminho. Eu estou pegando o irmão Aparecido aqui porque ele está aqui na minha frente, né? Porque é o preto mais velho, né? E a filha dele foi criada em bom caminho. Hoje uma é doutora das leis, né, uma operadora do direito, a jovem Paulo, se você está com problema aí com a justiça, vem aqui, conversa com o meu Aparecido, ele vai te indicar um bom advogado, né, que é a sua filha Paula. Então, mas também tem outra menina também, tem uma outra doutora da família, a sua outra filha, Patrícia, minha amiga. Né? Que também ela é pesquisadora nessa área da biomédica, biomedicina, um negócio assim maluco assim, um negócio. Sabe que negócio, se tirar uma foto dela agora, colocar no Instagram, ela tá com a língua para fora, o cabelo para cima assim, sabe aquele pensador igual Albert Einstein? As duas filhas dele são assim. Então, ensina a criança no caminho. Então, pai e mãe, você que está me ouvindo aí na sua casa, então ensina a criança que ela deve amar o Senhor. Por quê? Porque amar o Senhor é amar a palavra do Senhor. E amar a palavra do Senhor é valorizar a família, valorizar a figura do pai, valorizar a figura da mãe, valorizar os relacionamentos interpessoais, ser uma pessoa ética nos negócios, ser uma pessoa trabalhadora, porque o texto bíblico diz que se uma pessoa que não gosta de trabalhar, que também não coma, ela é vagabundo, a vagabundagem não é incentivada pela palavra do Senhor. Então, se você precisa trabalhar para sustentar e sustentar os seus, isso é bênção. A palavra do Senhor vai dizer que os pais entesouram para os filhos.
Não são os filhos que têm que trabalhar para sustentar do pai. É o pai que tem que trabalhar para deixar uma gordurinha para os filhos. Então, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada e nós aplicamos isso na nossa vida, isso gera bênção. Gera bênção para a nossa família, gera bênção para a nossa comunidade e gera bênção para a nossa nação. Então, quando Josias, ele pega o texto bíblico é achado, a Bíblia é achada, e ele olha para o texto e começa a aplicar o que diz o texto, qual é a primeira atitude, mamina, que ele faz? Irmão Mateus, presta atenção. Ele fala, opa, o que diz aqui no texto, eu preciso fazer. E eu peguei aqui fiz umas anotações. Perceberam, né, gente, que está cheio de traquitano aqui hoje, mas é tudo bênção. Eu separei, eu fiz várias anotações, que é para a gente extrair o maior número de lições para a nossa vida. Precisamos aplicar isso que Josias estava passando naquele período para o nosso dia a dia. Porque senão fica apenas uma aula de história. Fica apenas uma aula de filosofia, uma aula de teologia que parece que está distante de nós. Não, tem que ser uma lição prática. Nós precisamos olhar para o texto bíblico e falar, tá, beleza. O que aconteceu lá? Aconteceu isso. E o que eu tenho a ver com isso? É disso que a gente está falando hoje. Olha só o que diz uma das coisas que eu anotei. A leitura do livro, essa renovação do pacto com o Senhor. Primeiro, pega a sua Bíblia aí, e abra Romanos 10, 17. A leitura o sacerdote, o sumo sacerdote Ilquias, ele acha o livro da lei. Então ele leva até o rei lê esse texto, fica impressionado, e olha só o que é gerado a partir disso. Romanos, capítulo 10, versículo 17. Quem achou pode ler. Opa, irmã Miriam, mais rápido que todo mundo. A irmã Miriam dá um show, gente, aqui. Os irmãos ficam tudo na canela, é evangelista, é presbítero, mas ninguém chega nos pés da irmã Miriam. Ela leu o texto de Romanos 10, 17, que diz, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra do Senhor. Então não é a mensagem de homens que transforma, que gera a fé em nosso coração. É o ouvir da palavra do Senhor. Irmão, presbítero, irmão Aparecido, leia 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Que benção. Então, irmão evangelista, irmão Claudinei, segunda carta de Paulo ao seu discípulo Timóteo, capítulo 4, versículo 2. De sorte que a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra. Então, quando Josias, ele começa a ouvir a leitura do texto bíblico, do texto da lei, então isso gera fé em seu coração. O que diz aí, irmão Claudinei? 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Olha só que interessante, pregue a palavra. Então, quando você prega a palavra do Senhor, o 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, o apóstolo Paulo está instruindo o seu discípulo, pregue a palavra, pregue a palavra. Quando Josias ouve a palavra, isso gera fé em seu coração. E como disse o próprio salmista, vai dizer no Salmo 119, vai dizer que lâmpada para os nossos pés e a tua palavra e luz para os nossos caminhos. Então ela gerou, descortinou mistérios que o rei não estava vendo. E o que ele não estava vendo? Ele não estava vendo a palavra sendo aplicada, vivenciada. Então o que ele faz? O que Josias faz? Ele fala, gente, vamos nos purificar, vamos nos santificar, vamos nos preparar para começar a obedecer a palavra do Senhor. Como ele precisava de mais pessoas incluídas nessa grande reforma, ele vai procurar uma profeta.
ele vai falar assim: profeta Uda, o que nós devemos fazer? Então essa figura do profeta, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, e em nossos dias, ela é super importante. Então ela direciona o rei e a nação a aplicarem, a obedecerem a palavra do Senhor. E aqui nós temos aqui uma reflexão, irmãos, que é muito interessante, que parece que os nossos dias, esta mensagem, pastor, ela está sendo negligenciada. Qual que é a mensagem que está sendo negligenciada e que Josias fez? Josias, ele viu que precisava se santificar. É a doutrina bíblica da santificação. Dentro da teologia sistemática, a doutrina da santificação, ela é uma das doutrinas da soteriologia ou doutrinas da salvação. O pastor Eurico Bergstein, um dos pioneiros pastores assembleianos, ele escreveu uma teologia, Introdução à Teologia Sistemática, maravilhosa, que eu quero compartilhar com os irmãos aqui, que até o próprio pastor Antônio Gilberto, junto numa obra que teve vários pensadores, vários irmãos comentaristas, uma obra que é a Teologia Sistemática Pentecostal, que até eu comprei das mãos do nosso querido presbítero, comportor da CPAD, nosso presbítero irmão Aparecido, na sua Teologia Sistemática Pentecostal, o pastor Antônio Gilberto comentando a doutrina da santificação. Olha só o que ele vai falar sobre a doutrina da santificação. Ela tem 3 tempos interessantes, a santificação na vida do crente. Primeiramente, o que é ser santo? O que é santificar? O que é a doutrina da santificação? Primeiro, ser santo não é ser impecável. Há pessoas que entendem, irmão Aparecido, de forma equivocada, que uma pessoa santa é uma pessoa que não peca. E a Bíblia, isso não é uma definição bíblica. Isso é uma cultura popular, isso é um ideário popular. Mas é um ideário popular da não pecabilidade do santo, estranha às Escrituras. Porque, conceitualmente, pela Bíblia Sagrada, ser santo é ser separado para Deus. Ser santo é ser separado para Deus. E a doutrina bíblica da santificação, ela é ser separado, ser dedicado. E outra, ser santo não é somente evitar o pecado, mas é também trabalhar em prol do Senhor. É isso que Uquias fez. Ele não somente se separou, ele, o templo e o povo para Deus, tanto é que ele começa a destituir os sacerdotes de Baal, de Aserá, de Astarte. Ele começa a queimar os ídolos do templo, ele purifica o templo. Ok, essa é uma ação que nós precisamos fazer. Para ser santo a Deus, para sermos consagrados a Deus, para nós adorarmos a Deus, nós temos que deixar o mal, nós temos que deixar os ídolos, nós temos que parar de fazer as coisas erradas. Mas não é somente parar de fazer as coisas erradas, nós temos que ter uma outra atitude. Que outra atitude que é? É nos envolvermos na obra do Senhor. Como é que eu vou trabalhar se eu não sou capacitado, se eu não tenho faculdade, se eu não tenho escolaridade? Não estou falando disso. Trabalhar em prol do Senhor, ser santo para Deus, não é somente você parar de mentir, parar de adulterar, parar de fumar droga, parar de usar droga, de beber, ficar muito louco. Não é somente isso. É agora você se envolver na obra do Senhor. É você agora também a procurar estudar a palavra do Senhor, sendo um aluno da escola dominical, sendo um aluno de matérias que vai te ensinar a servir a Deus. Você não é somente vir ao templo do Senhor, vir numa igreja ou ir na igreja onde você frequenta, não é somente isso. É estar envolvido. O que é que eu posso fazer para Deus? Chegue para o líder da sua comunidade, da sua igreja, fala, tá, pastor, presbítero, diácono, o que é que eu posso fazer para ajudar? É isso, é se envolver. Então, você pode tirar matinho do pátio da igreja. É um trabalho que pode fazer. Você pode fazer reparos na casa do Senhor. Se você é um construtor, se você é um pedreiro, se você entende, se você é um pintor, eu estou vendo que precisa de uma pintura. Vamos pintar. Você pode se doar, você pode doar o seu tempo, você pode doar o seu talento, você pode doar os seus bens, você pode doar os seus dons, você pode doar a sua vida em prol da obra do Senhor. Isso é ser santo. Até aqui os irmãos estão acompanhando? Está ficando claro?
Esse é o verdadeiro avivamento. Avivamento não é pular, gritar, como fazem os pentecostais. Não é somente isso, é isso. Porque a alegria do Espírito Santo em nosso coração nos enche, nos transborda. E quando nós somos mais jovens, nós somos mais eufóricos. Percebeu que um culto de jovens, com os jovens, é diferente de um culto de anciãos, por exemplo. Os cultos dos anciãos, né, dos irmãos que têm uns cabelinhos brancos, que o meu já está começando a vir, né, a irmã Aparecida já tem uns 3 ou 4 fios lá, mais ou menos. Né, pelo que eu estou olhando aqui, tem uns 3 ou 4 fios de cabelo branco. Aí tem um irmão também que está quase ficando com o cabelo branco também. Está quase, não está ainda. Está quase. A irmã Miriam, né? A irmã Miriam até já, né? Ela faz lá uns negócios do cabelo dela lá que a gente não quer nem ralar. Né? Mas o culto com eles, né? É diferente do culto com os jovens. Os jovens são mais eufóricos. Gostam de pular, gostam de gritar. Duro é o líder não saber essa diferença. Ver os irmãos quietinhos, os irmãos que são mais experientes, né, que já passaram da casa dos 35, pula, grita, não sei o quê, coisa não é assim que funciona. E também é ruim quando o líder está cheio de jovem na igreja e pula e grita, e glória a Deus, e faz um escarçar, um barulho, no banco, o irmão, vamos parar com esse negócio. E também não é assim. Então, ao líder, ele precisa perceber essas nuances que ele tem na igreja. Se o público é jovem, se o público é um pouquinho mais experiente. Continuando. E a santificação na nossa vida, ela tem 3 tempos. Esses tempos atrás, o pastor Guilherme trouxe um comentário na própria Escola Bíblica Dominical falando sobre os 3 tempos da santificação. Ela tem o tempo passado, presente e futuro. O passado é a santificação instantânea. E ela também é chamada, o seu aspecto posicional. É a sua posição. Jesus te tornou santo. Ele te santificou. Então Jesus, ele declarou para que você seja santo. Na sua morte vicária, expiatória e redentora, Jesus te tornou santo. Jesus te tornou separado para Deus. Então você já é santo posicionalmente em Deus. Nós que já aceitamos a fé em Jesus, nós que já somos crentes em Deus, nós já somos santos. Só que aquela pessoa que ainda não aceitou, ela é potencialmente santa. Porque ela tem essa capacidade de aceitar a fé e ser santa em Jesus. Aqui, ok? Então o aspecto passado da santificação é o aspecto que Jesus fez lá atrás. E o aspecto presente, segundo o pastor Antônio Gilberto, e também o pastor Eurico Bergstein, também tem uma característica presente. Essa santificação, ela é presente e progressiva. Aperfeiçoai, santificai a Cristo os vossos corpos. O apóstolo Paulo, ele vai falar que nós precisamos nos transformar a nossa mente, renovar a nossa mente, que é o nosso culto racional. Romanos 12, a partir do versículo 1 em diante. Sede santos, porque o Senhor Deus é santo. Presente, você precisa ser. Então é o aspecto presente, e essa santificação, ela é progressiva, é uma santificação experimental, que você vivencia no seu dia a dia. 1 Tessalonicenses, quem é bom de Bíblia, abra rápido aí. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. O que diz esse texto bíblico? Sobre a santificação experiencial, diária. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Primeira carta de Paulo à igreja em Tessalônica, capítulo 5, versículo 23, o que diz? E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. E aí vai falar das 3 partes do ser humano. Em todo o vosso espírito e alma e corpo. Então, o Deus, ele é que nos santifica. Então, essa santificação, essa separação para Deus, é quando você separa o seu tempo,
quando você está na sua casa, você separa um tempo para orar, separa um tempo para meditar nas Escrituras, separa para você fazer a obra de Deus. Essa é a santificação diária, que você experimenta no seu dia a dia. Continuando, e também tem a santificação futura, seu aspecto futuro, que diz o nosso irmão Eurico Bergsen, a santificação final, que acontecerá quando Jesus vier nas nuvens, enquanto o crente vive neste mundo, continua desejando um maior aperfeiçoamento através da santificação. Por isso, ele sempre sente a necessidade de buscar mais as coisas que estão mais à frente, prosseguindo para alcançar o alvo. E ele vai trazer um texto que eu quero compartilhar com os irmãos, que é Filipenses, capítulo 3, versículos 13 e o versículo 14. Filipenses, capítulo 13, versículo 14. Olha só o que diz o apóstolo Paulo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficaram, ou ficam, aí avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14. Olha só que interessante esse relato de Paulo. Ele fala assim, irmãos, quanto a mim, não julgo que já haja alcançado, ou seja, eu não estou salvo. Eu não estou santo por completo. Não, eu prossigo, eu continuo. Essa santificação é uma santificação diária. E ele continua, não julgo que haja alcançado, mas prossigo. Uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esse prêmio é o galardão. O galardão é o que você e eu receberemos se permanecermos fiéis, quando então se dará o tribunal de Cristo. Esses dias numa aula do ETAG, e eu fiz lá uma correção depois na aula posterior, eu falei que o tribunal do trono branco é que receberíamos o galardão, mas não, foi um erro da minha parte. O galardão nós iremos receber no tribunal de Cristo, que é logo após o arrebatamento da igreja, então haverá o tribunal de Cristo, onde as nossas obras serão avaliadas, as nossas obras serão julgadas. É no tribunal de Cristo onde receberemos o galardão. O texto, Paulo, ele vai falar em vários textos, que nesse tribunal, tudo o que nós fizermos para o Senhor será avaliado. E ele vai colocar vários níveis de obras. Tem o nível ouro, que é aquela obra que você fez realmente pensando em Deus, pensando em ajudar o próximo. Aí tem a nível prata, que não é aquela obra tão boa assim, mas é boa. Mas também tem aquela obra que você fez para você mesmo, que é chamada de obra de palha. Sabe aquele serviço que a pessoa faz para falar que ela é boa, para mostrar que ela é boa? Para mostrar para os outros, na fogueira da vaidade do seu próprio coração? Que faz até, nossa, vamos fazer uma obra para o Senhor. Que Senhor nada, ela quer se autopromover. Então essa obra não receberá galardão. O apóstolo Paulo vai cuidar disso também. Mas é no tribunal de Cristo. E eu fui lá, depois de uma aula lá, eu fiz a retratação. Pois não, irmã Miriam? Isso. O tribunal do trono branco, isso aí é lá depois do milênio. Isso aí é... Nós já vamos estar reinando com Cristo, nós já vamos estar já com nossos carrinhos de galardão cheios, e aí irmão passando com um carrinho de mão cheio de galardão para lá, cheio de galardão para cá, isso aí é outra história. Mas vamos lá, continuando. Então ficou claro a questão da santificação? A doutrina da santificação ficou clara? E é uma doutrina, irmão Aparecido, que parece que foi negligenciada da igreja moderna. Porque hoje a mensagem da igreja moderna, ela tem muitas coisas boas. Claro que sim. É a sua posição como filho. Você é filho de Deus. Você não é qualquer um. Então, como filho, você tem direitos no reino de Deus. E esses direitos são maravilhosos. São promessas maravilhosas que o texto diz. Que promessas são essas? Que você será protegido, que você será guardado, que a sua oração será ouvida. Caso você peça realmente com fé e não querendo, como diz Tiago,
para a sua soberba, para a sua vaidade. Lembra que ele fala que a oração que não é ouvida, você pede, mas você pede muito, ou você pede mal, que é para gastar os vossos próprios deleites. Essa oração não é ouvida. Mas quando a oração ela é feita com verdade, com um propósito adequado, então a sua oração é ouvida. Proteção para a sua família, proteção para o seu lar, proteção para a sua nação, proteção contra os ataques das trevas, de Satanás. Quando você pede para que Deus abra as portas do céu e derrame saúde, para que Deus tire uma doença da pessoa, para que Deus venha salvar aquele seu amigo, aquele seu parente, aquele seu familiar. Essa é uma oração que Deus ouve. Mas também tem uma mensagem, essa é uma mensagem moderna que ela precisa continuar, mas tem uma mensagem moderna que Deus é um banqueiro que está com a chave do cofre aberto. Então, dependendo do que você fizer, você vai abrir a porta desse cofre e você vai ficar milionário. Deus não prometeu isso. Jesus não prometeu que você vai ficar rico. Porque senão ele mesmo seria milionário, Paulo seria milionário, todos os apóstolos e os homens mais ricos que já passaram na face da terra. Então essa mensagem de você vai ficar rico mediante a entrega do Isaac, lembra que tem umas campanhas da entrega do Isaac? Eu saí de uma igreja dessa por causa disso. Teve a campanha do Isaac. Assim como Abraão ofereceu o seu filho Isaac a Deus, traga seu Isaac aqui para a obra de Deus, irmão. Traga seu Isaac o seu melhor. E o melhor qual que é? Segundo eles, qual que é o Isaac? É a sua aposentadoria, irmão. Pegue toda a sua aposentadoria e passe um pix aqui para a igreja. Deposite o seu Isaac. Traga o seu melhor. Sabe aquele carro que você vendeu para você dar entrada no outro carro? Esquece. Traga aqui no altar, no pé do sacerdote de Deus. Eles falam isso. E essa é uma mensagem equivocada. Essa é uma mensagem errada. Esse é um outro evangelho. O apóstolo Paulo ele vai falar que ainda que eu mesmo, ou um anjo vindo do céu, vos anunciar um outro evangelho, além do que eu já vos tenho anunciado, seja considerado maldito. Não são palavras minhas, são palavras do apóstolo Paulo, inspirada pelo Espírito Santo. Glória a Deus por isso. Baruch Hashem por isso. Baruch Hashem é glória a Deus, só que em outro idioma, viu, gente? Eu estou aprendendo a falar outro idioma, irmão, verdade? Você até falar já como é que é? Em espanhol. Deus le guarde. Viu? Deus te bendiga. Rapaz, eu já estou falando idiomas aqui, irmão. Misericórdia. Vamos lá. Então, nós temos várias lições maravilhosas aprendidas com Josias. Que é essa reparação no templo, essa santificação do povo, ela tem lições para nós hoje. Você e eu precisamos reparar o altar da nossa vida perante o Senhor. Você e eu precisamos restaurar o templo. Como diz a música, um hino maravilhoso do irmão Kleber Lucas, ele fala que é tempo de nascer de novo, é tempo de reparar o templo, é tempo de alçar a nossa voz em louvor ao nosso Deus. Continuando, e ele vai falar também sobre a celebração da Páscoa. Depois que o povo é consagrado, depois que eles renovam o pacto, um grande avivamento é instituído, então eles celebram a Páscoa ao Senhor. A Páscoa ela tem 3 tempos. Teve o tempo no Antigo Testamento, teve o tempo, esse tempo durante o andar de Jesus, durante o ministério de Jesus, e depois ela tem um significado superior, depois da morte, ressurreição e ascensão do nosso Jesus. Primeira Páscoa, primeiro tempo da Páscoa, foi o tempo em que o povo de Deus, o povo de Israel, ele estava cativo no Egito. Então Deus ele capacita, levanta Moisés para tirar com mão forte. Não foi Noé, não foi Abraão, foi Moisés, viu? Tem pregador, eu já vi uma pregação, esse dia atrás eu estava vendo, que quando Deus levantou Isaac e tirou o povo de Israel, eu falei, glória a Jesus por isso. O irmão está pregando bem, só esqueceu de modificar ali os nomes dos personagens. Não foi Isaac, não foi Abraão, não foi Jacó, foi Moisés, né? E não é a arca de Moisés. Se bem que tem uma arca no período de Moisés, mas não é a arca de Moisés, é a arca de Noé. Então a gente tem que ficar ligado. Que quem fala bastante, de vez em quando passa um negocinho. Aí os irmãos que estão ouvindo, os irmãos, irmão, não é no Moisés não, foi Noé, a arca de Noé. Não tem, a gente sempre comete uns errinhos assim.
Então, quando Deus ele levanta Moisés para libertar o povo, então Deus ele dá uma série de recomendações ao povo. Qual que é essa série de recomendações? Primeiro, vocês precisam jejuar. Vocês precisam fazer um jejum. Segundo, vocês precisam pegar um animal conforme, se você é rico, então você pega lá um bezerro cevado. Mas se você é pobrinho, você pega lá uma flor de farinha. Não tem problema. E se você tem posse, você tem condições. E olha só, mesmo no cativeiro, mesmo sendo escravo, tinha diferentes tipos de patamar de povo. Tinha o povo pobre entre os escravos e tinha o povo mais abastado entre os escravos. Olha aí o capitalismo rolando mesmo no tempo lá da antiguidade. Mas continuando, e eles precisavam pegar um animal e matar esse animal. E pegar o sangue desse animal e passar nos umbrais das portas. E eles precisavam pegar ervas amargas e fazer um chá e tomar esse chá. Eles precisavam então pegar aquele animal, o sangue do animal foi passado nos umbrais das portas, aquele chá com ervas amargas, eles precisavam fazer aquele chá, e eles precisavam então pegar a carne daquele animal e assar a carne daquele animal, e depois que eles assaram, eles precisavam comer a carne desse animal, tomar o chá amargo e ficar preparado, preparar a sua roupa, preparar as suas coisas que eles precisavam sair em retirada. Mas antes de acontecer, eles precisavam reunir a família, reunir com os vizinhos, precisavam estar unidos, que Deus ele ia mandar um anjo da morte vindo da parte do Senhor, e esse anjo da morte da parte do Senhor, ele ia passear pela terra do Egito, e a casa onde não houvesse a marca do Senhor, teria o seu primogênito de toda a sua casa, filhos e animais seriam mortos. Então, você e eu precisamos ter a marca do sangue na nossa vida. Essa é uma grande lição da Páscoa, a primeira Páscoa. Precisamos ter a marca do sangue em nossas vidas, para que o melhor de nossa casa, o primogênito do nosso lar, que representa o melhor da nossa casa, não seja levado, não seja morto, não seja destruído. Então, o povo, ele celebrou essa Páscoa, foi desse jeito que foi celebrada. Foi um churrascão, foi preparar um chá amargo, um churrasco, uma carne gostosa, e aí veio a sentença do Senhor. Veio o anjo da morte da parte do Senhor e destruiu, matou o primogênito dos homens e o primogênito dos animais. Houve uma comoção, uma gritaria, foi um inferno na terra. O povo então ficou com medo do povo de Deus. Então o povo falou assim: ô moça, eu já trabalhei para a senhora há 40 anos, a senhora me dá esse vaso de prata aqui, a senhora me dá esse talher de ouro, essa prataria aqui, leva tudo, leva. E o povo então diz a palavra do Senhor que saiu com grande despojos da terra do Egito. E foi com esse despojo que ele soube aproveitar, e não soube aproveitar, mas isso é coisa para uma outra aula, um outro período. Qual que foi o período da Páscoa nos tempos de Jesus? Nos tempos de Jesus, a Páscoa, então ela estava sendo celebrada em outro ambiente, não foi no deserto, foi num templo magnífico, um templo que levou 40 anos para ele ser reformado por Herodes. Então o templo era belo, as pessoas levavam seus animais até os sacerdotes, e os sacerdotes então matavam aquele animal e sacrificavam e ofereciam ofertas em seu nome até ao Senhor. Lembra que na primeira Páscoa foi o povo que apresentou a sua oferta diretamente ao Senhor. Na segunda Páscoa, no tempo de Jesus, no segundo período, melhor dizendo, era o sacerdote que apresentava o sacrifício para o Senhor em seu nome. Já a terceira Páscoa, que é a nossa Páscoa que nós vivenciamos hoje, foi a melhor Páscoa de todos, o melhor cordeiro de todos, o melhor sacrifício de todos, o sacrifício vicário e expiatório de Jesus na cruz, simbolizando aquele bezerro, aquele animal que precisava ser morto, para que a sua vida, a sua família fosse salva. Então o Senhor Jesus se ofereceu a si mesmo, o melhor sacrifício de todos, para que esse sacrifício com o melhor cordeiro de todos, salvasse você, salvasse a sua família. Então Jesus, ele é a nossa Páscoa. Jesus, ele é o cordeiro imaculado, incontaminado, que não tinha pecado, que não tinha mancha, não tinha rusga alguma. Então esse sacrifício vicário, expiatório,
Então ele foi suficiente. Então hoje nós podemos vivenciar essa verdadeira Páscoa. Então o simbolismo da Páscoa não é somente você vir aqui comer um pedacinho de pão e tomar um cálicezinho de vinho ou de suco de uva. Não. O simbolismo ele é superior, ele é transcendental. É o maior símbolo da cristandade. Tanto é que o símbolo da igreja não é uma cruz, você sabia disso? O símbolo da igreja não é uma cruz. O símbolo da igreja é um candelabro com 7 hastes. Nós vimos esse símbolo quando nós estudamos o tabernáculo e seus utensílios algum tempo atrás. E em uma próxima oportunidade a gente fala sobre o verdadeiro símbolo da igreja, que não é a cruz, e sim é o candelabro, é o candeeiro, é o castiçal, 3 palavras para significar o mesmo utensílio. Continuando, então nós precisamos viver essa Páscoa. Nós precisamos ter em mente que essa Páscoa, ela precisa ser aceita e vivenciada por nós em nossos dias. E encaminhando para a nossa conclusão, que diz a nossa conclusão: Josias fez uma limpeza geral em Israel, eliminando todas as formas de idolatria instituídas pelos reis que o antecederam, inclusive o rei Salomão. Este grande monarca e figura do Messias foi a promessa de Deus sobre Judá, de que o paganismo não prevaleceria sobre seus reis, mas que a raiz de Jessé voltaria a brotar. Tanto é que Josias ele é um dentre a árvore genealógica do Senhor Jesus. Agradeço aos irmãos que estiveram presentes aqui no templo, agradeço aos irmãos que nos acompanharam até agora de suas casas, agradeço e peço ao Senhor que essa mensagem seja também, compartilhe essa mensagem, compartilhe essa aula, para que mais pessoas tenham acesso a essas lições bíblicas. Agradeço a Deus, aos irmãos, passo a palavra ao nosso pastor Claudinei, que estará dando os avisos finais e orando com toda a amada igreja. Deus os abençoe. Glória a Deus, né? Uma lição abençoada neste dia. Louvamos a Deus pela vida do Nil. Deus continue usando em suas mãos. Convidando você a estar participando conosco da próxima lição, dia 26, a última lição.